Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos dar continuidade aqui à nossa programação da semana, conversando, né, e falando sobre diversos temas que precisa aí ser conversados, falados e tudo mais. E vamos conversar aqui hoje na parte da noite, né? Quase às 7 horas da noite, ou basicamente às 7, né, com o Jorge Marques, né, ele que é da CMP, né, e também, né, possui um trabalho bastante interessante aí, né, um site que ele vai contar, né, pra gente o que é. Então, sem muita demora, senhor Jorge, é um prazer recebê-lo aqui. Por favor, fale um pouquinho aí de você. Jorge, né? Meu nome é Jorge e eu participo das ações da CMP, né, a Central de Movimentos Populares, e pertenço a alguns coletivos. E o principal deles, né, o que me dá mais prazer assim de atuar, é o coletivo Expresso Periférico, que é um periódico, um jornal da periferia, assim da região de Pedreira, Jabaquara, Cidade Ademar, Vila Missionária, aquela região ali. E a gente faz um trabalho para cobrir e divulgar os problemas da região, basicamente os problemas da região, embora a gente não foque apenas nisso. Falamos sobre várias questões, mas o foco é, é levar informação para as pessoas que moram nessa região, de tal modo que elas tenham um conhecimento claro sobre suas próprias demandas e, tendo esse conhecimento, adquiram, desenvolvam ferramentas, né? Desenvolvam repertórios para saberem como usar o seu direito de resolver essas demandas, de resolver esses problemas. Então, basicamente, é esse o trabalho que nós do Expresso Periférico fazemos, né? Um coletivo grande que conta com a participação de vários companheiros. Ali eu cuido, a minha função lá dentro é cuidar das redes sociais. E também sou colunista, eu escrevo basicamente sobre cultura e sobre literatura. E é isso aí, é basicamente isso o trabalho que a gente faz. É, maravilha. Então vamos, começar falando um pouco, né, da CMP, né? E eu gostaria que você explicasse aí para o ouvinte o que é a CMP e qual é o seu campo aí, qual que é o campo dela aí de atuação. Eu não sou membro oficialmente integrante da CMP, eu sou mais um militante, né, um militante voluntário, mas a CMP, ela é a Central de Movimentos Populares. Ela envolve vários movimentos, envolve movimentos na área de saúde, envolve movimentos na área de educação, envolve movimentos na área de comunicação, envolve movimentos e, sobretudo, na área de moradia. A atuação da CMP é muito forte na área de moradia, defendendo o interesse das pessoas que não têm acesso à moradia popular e digna. Basicamente é isso a CMP. Central de Movimentos Populares. Central de Movimentos Populares. Isso, né? E Jorge, né, falar um pouco aqui, né, dos trabalhos, né, que você possui, principalmente aí nessa questão do expresso periférico, né? Você falou que tem um jornal aí para mostrar os problemas aí de várias regiões né, esses problemas que você procura, vocês procuram mostrar aparece na grande mídia ou não? Então, a necessidade do surgimento do expresso periférico surgiu exatamente a partir desse fato de que
nem sempre as demandas mais importantes do povo, da periferia, dos territórios periféricos, aparecem na grande mídia. Exatamente por isso surgiu o Expresso Periférico. E nós lidamos com as questões específicas de cada região. Por exemplo, eu moro no Jabaquara. Moro na Vila Santa Catarina. Aqui, o senhor Ricardo Nunes está cometendo algumas atrocidades, por exemplo, na área de saúde, né? Na área de saúde. Tem o Hospital Municipal da Vila Santa Catarina, que fica na Avenida Santa Catarina, e até bem pouco tempo tinha um setor de maternidade. Não se sabe exatamente quais os motivos, assim, verdadeiros e específicos, mas o fato é que, a partir do momento em que o Hospital Municipal da Vila Santa Catarina passou a ter convênio com o Hospital Particular Privado Albert Einstein, algumas mudanças importantes começaram a acontecer em detrimento dos interesses da população, como, por exemplo, o fechamento da área de maternidade. Ele simplesmente, de uma forma, a prefeitura, né, a prefeitura do senhor Ricardo Nunes, simplesmente de uma forma unilateral, sem nenhuma espécie de consulta popular, né, interferindo no funcionamento de um serviço público pelo qual as pessoas pagam imposto, resolveram fechar a maternidade, pronto, e fechando a maternidade. Não tem mais maternidade no Hospital Municipal da Vila Santa Catarina, que surgiu, aliás, com essa proposta, com a proposta de atender as mulheres gestantes da região. Era essa a função central do Hospital Municipal da Vila Santa Catarina. Qual a justificativa que eles dão? Eles estão investindo no setor de oncologia. Então, eles justificam que para crescer e para investir no setor de oncologia, é necessário conter despesas, e a maneira que eles encontraram de conter despesas foi fechando a maternidade. Só que aí é o seguinte, fica bastante claro que para você prestar um novo serviço na área de saúde para a população, que nesse caso seria oncologia, né, que já tem, o serviço já existe, mas eles querem aumentar, a justificativa é essa, aumentar. Para você aumentar um serviço e melhorar esse serviço, você não precisa fechar outro. Qual o sentido de você fechar um serviço público sob a justificativa de que é necessário investir em outro serviço público? O que nós entendemos é que é possível investir nos dois serviços. Então, o que eu quero te dizer com essa introdução que eu fiz aí? Essa é uma das nossas lutas. Recentemente, nós fizemos um grande movimento ali em frente ao hospital, reunimos várias lideranças de vários coletivos, inclusive dos comitês de saúde, pessoas que atuam diretamente nos comitês de saúde, e conseguimos fazer uma pressão. É bem verdade que a maternidade foi fechada, mas o nosso objetivo, por exemplo, dentro dessa luta, é que essa decisão seja revertida, e a maternidade seja reaberta, o que para nós assim, é uma coisa elementar, é o justo, é o correto, é o mínimo. Não faz sentido, né? Repetindo, não faz sentido você, sob o pretexto de melhorar um serviço público, fechar outro. Principalmente considerando que esse serviço, além de ser público, as pessoas pagam imposto, somos nós quem pagamos para que ele funcione, era o serviço central dessa unidade hospitalar. Então, essa é uma das lutas que a gente vem mantendo. Uma das lutas, né? Ali, por exemplo, na região do Alvarenga, eu não sei se você tem acompanhado, mas a questão da construção lá de empreendimentos imobiliários que estão interferindo no sistema ecológico ali da região, que estão começando a causar problemas intensificar os problemas de poluição que já existem naquela região.
é uma outra demanda que a gente está fazendo também. A gente está lutando para buscar esclarecimento, para saber como é que esses empreendimentos imobiliários estão sendo construídos ali, o que vai ser feito, quais são as medidas para evitar o impacto negativo, os impactos negativos no meio ambiente, e, e essa é uma outra demanda. Então, nós atuamos no sentido de levantar essas questões da periferia, embora, como eu disse no começo, a gente também aborde outras questões. Você entrando lá no site, você vai ver que a gente fala sobre temas nacionais, fala sobre política, fala sobre várias ações, tal, mas o foco do jornal é defender os interesses da periferia e daquela região, Cidade Ademar, Pedreira, Jabaquara, Vila Missionária, enfim, toda aquela grande região lá cheia de problemas. Maravilha, Jorge. E continuando a nossa entrevista, já que você falou aí de um problema que é a questão dos hospitais, eu fiquei me perguntando aqui e eu queria fazer essa pergunta aí para você. Para onde essas pessoas que estão grávidas, né, uma vez que vai fechar o serviço aí da maternidade, para onde que as pessoas grávidas elas vão? Né? Elas têm que ir para algum lugar, né? Para onde que elas iriam, né, uma vez fechada, né? Porque é complicado, né, mandar a mulher grávida, né, parir, né, em um lugar muito distante. Então, excelente pergunta. Excelente a sua pergunta, porque é o seguinte, a maternidade foi fechada desde agosto, né, teoricamente, desde agosto, em termos oficiais, ela está fechada, mas o que a gente sabe é que esse processo de fechamento, ele já vem de muito tempo. Mas, assim, oficialmente, o fechamento consta a partir de agosto. A grande verdade é que não foi definido, por mais incrível que pareça, não foi definido ainda nenhum lugar para onde as gestantes aqui da região obteriam atendimento. Fala-se nas unidades hospitalares ali da região de Cidade de Tiradentes, né? Agora imagina uma mulher grávida que precisa de atendimento, por exemplo, de urgência, ter que se deslocar aqui do Jabaquara, onde tinha uma unidade de atendimento de maternidade à disposição, perto das pessoas, agora ela tem que se deslocar, por exemplo, e isso não está definido também, ninguém sabe o que foi decidido nesse sentido, o que a gente sabe é que não foi decidido nada, mas suponhamos que seja lá em a cidade Tiradentes, desculpe, cidade Tiradentes. Olha a distância que essa gestante precisa de um atendimento de urgência, mesmo que de carro, olha só a distância que ela vai ter que percorrer daqui até lá. E nós sabemos que o perfil econômico das pessoas que moram aqui é de não ter carro. Quase ninguém aqui tem carro, então vai ter que se deslocar de ônibus mesmo, vai ter que se deslocar com transporte público. Então, veja a dificuldade a qual as mulheres foram submetidas. Então, a impressão que fica na nossa cabeça, que fica na nossa mente, é que, o que rola por trás disso é uma questão econômica e financeira, porque o tratamento da doença, né, e essa é uma realidade triste, cruel do sistema de saúde, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, o tratamento das doenças dá mais dinheiro do que cuidar da vida, certo? Então, o que parece é que está se privilegiando uma modalidade de atendimento de saúde, não por uma questão do interesse coletivo, mas porque dá mais dinheiro. Porque dá mais dinheiro a questão da doença, né? E tudo isso é muito triste, tudo isso é trágico. E aí quem acaba pagando a conta são as mulheres gestantes, as mulheres grávidas, que a partir desse momento estão submetidas a essa situação. E diga-se de passagem, uma situação que não foi definida ainda. Eu mencionei a cidade de Tiradentes porque é um boato que existe, é uma conversa que existe, só que não foi decidido.
Quem, a mulher que mora aqui, a mulher que mora aqui na Vila Santa Catarina e ficar grávida e precisar de atendimento, principalmente de atendimento de urgência, a grande verdade é que não sabe para onde vai ir, para onde irá. Essa é a grande verdade. Vai ter que procurar lugar, porque isso não foi decidido ainda. Então, a sua pergunta é excelente. Ou seja, a prefeitura não decidiu Senhora, isso. é um negócio bastante, eu não direi irresponsável, bastante desumano, né? Porque fazer com que a mulher, né, entrar num trabalho de parto dentro do ônibus, né, com um monte de gente, é um negócio meio, né, bem complicado, né? Enfim, você falou do problema. Isso. Você falou daí do outro problema, que é da questão da especulação imobiliária, né? Que está crescendo aí na região e que pode trazer impactos ambientais. Eu gostaria que você entrasse um pouco nessa questão, né? Quais impactos aí que você está falando? Então, é, lá no Expresso Periférico, nós temos, assim, vários núcleos, né, de abordagem dos temas. Eu não estou, assim, atuando diretamente nessa questão da especulação imobiliária lá na região de Alvarenga, lá na represa de Guarapiranga, né, naquela região ali, que já tem problema de poluição e problema de poluição sério. No Expresso Periférico tem artigos sobre isso, quem quiser saber mais, com mais detalhes e com mais propriedade, é só entrar lá e ler. Mas eu posso falar sobre o que eu sei, eu posso falar sobre o que eu estou acompanhando. Vários empreendimentos imobiliários estão sendo construídos ali, né? Empreendimentos imobiliários que nem sempre têm a ver com o interesse do coletivo. Muitas vezes a especulação é imobiliária para a construção de imóveis de classe média para classe média alta, né? E além de vários outros tipos de empreendimento. Agora, a questão que está surgindo ali é a seguinte: tem lá a represa de Guarapiranga, que já tem problema de poluição que todo mundo acompanha aí, vira e mexe aparece na chamada grande mídia. Então, o que está começando a acontecer lá é assim, é o aumento, é o agravamento do problema de poluição ali nas margens, ali nas beiradas, detritos aparecendo e, de maneira geral, não se sabe qual a origem. Então, a dúvida que fica, e ninguém consegue responder isso, ou ninguém tem o interesse de responder, seja lá como for, o fato é que a dúvida que fica é a seguinte: será que esses empreendimentos estão sendo erguidos e construindo, seguindo todos os cuidados de preservação do meio ambiente, seguindo todas as regras que existem, né, para que o meio ambiente seja preservado? Então, essa é a nossa luta lá. E até hoje ninguém obteve resposta. Tá? Até hoje ninguém obteve resposta e o problema vai continuando, os empreendimentos continuam sendo construídos e ninguém dá resposta sobre quais medidas estão sendo adotadas para evitar um impacto no meio natural, entende? Basicamente é isso que está acontecendo lá. Bem grave. Isso. Me atrapalhei aqui um pouquinho. Ô Jorge, né, pelo que eu entendi aí nesse pouco menos de 20 minutos de conversa que nós estamos tendo aqui, parece que, né, a prefeitura, os órgãos públicos não costumam dar muita satisfação aí, né, nessas regiões, né? Eu gostaria que você explicasse por quê, né, que os órgãos públicos, né, ignoram aí demandas, né, básicas aí
da população, como essa questão, por exemplo, do hospital? Bom, aí a gente tem que partir para um outro tipo de reflexão, né? Eu não quero entrar na seara da disputa político-partidária, eu não quero politizar o tema, eu não quero que as pessoas pensem, mas ele pertence a um campo tal da luta política, então ele quer puxar a sardinha para o lado dele. Então, eu quero evitar isso, né? Eu quero evitar isso e eu quero seguir mais a linha do interesse coletivo, daquilo que realmente interessa, é, daquilo que interessa para as pessoas. Então, o grupo ao qual o senhor Ricardo Nunes faz parte, né, é um grupo, né, que defende os interesses da direita. E aí tá. Quando você fala em direita, você está falando basicamente do quê? Você está falando de empresários, mas não pequenos e microempresários, tá? Embora uma parte se considere de direita, mas grandes empresários, empresários, empresas construtoras, né? Empresas de transporte coletivo, né? Ou seja, pessoas que estão interessadas em ganhar dinheiro, em sempre obter lucro. Então, respondendo à sua pergunta, por que que os interesses, que de fato são os interesses dos territórios periféricos, os interesses das pessoas que moram nesses territórios, por que que esses interesses não são atendidos? É porque esse atual governo que está aí, governo do Ricardo Nunes, né? O Ricardo Nunes do MDB, é, é um governo de direita e que sempre vai defender os interesses dos grandes empresários, das grandes corporações, construtoras, empresas de ônibus e por aí afora. É, quando, é, quando eles se dirigem aos territórios periféricos, é para fazer barganha, é para cooptar as pessoas, é para oferecer migalhas para que as pessoas votem. Mas os interesses, por exemplo, citando um exemplo prático e objetivo dentro dessa linha, dentro dessa questão. Eu moro aqui na região da Vila Santa Catarina. Eu moro perto de uma comunidade chamada Vietnã. Uma comunidade chamada Vietnã. E aqui tem um problema crônico, que é um córrego, né? É um córrego grande, que existe há vários anos, extremamente poluído, tá? E que é uma demanda aqui da região que esse córrego seja beneficiado de alguma maneira, que algum trabalho de reconstituição daquele espaço ali seja feito. Só eu moro aqui há mais de 40 anos, e esse problema nunca é resolvido. E por que não é resolvido? Porque não é do interesse. Por, por que que um grupo político que defende os interesses dos grandes empresários vai investir tempo político e tempo econômico para resolver um problema, né? Um problema que não vai reverter diretamente em voto para ele. Quer dizer, resolver o problema do córrego aqui, mal cheiroso, extremamente poluído, que tem rato e que provoca doenças, tal, não vai trazer votos para eles. Mas investir em grandes empreendimentos imobiliários como esses lá que estão ocorrendo na região do Alvarenga, da represa de Guarapiranga, e aumentando o risco de poluição do meio ambiente lá, isso já interessa. Interessa, é, é, pode ser revertido em voto, porque eles estão atendendo os interesses daqueles que normalmente votam neles, que são os grandes empresários, que são as pessoas que têm dinheiro, né, aquilo que a gente chama de burguesia. Então, a falta de interesse vai por esse lado aí, a falta de interesse político. Não existe um interesse político de resolver as questões estruturais da periferia. Quando eles vêm para a periferia, né, repetindo, quando eles vêm para a periferia, é para fazer barganha, é para comprar o voto das pessoas, oferecendo migalhas. E as pessoas sofrem, a gente não pode criticar as pessoas simples, as pessoas humildes,
As pessoas sofrem e aceitam. Elas estão sofrendo, elas vão aceitar. E é com isso que eles contam, é com isso que eles jogam. Ou seja, você tem razão, é cruel, é uma realidade extremamente cruel, extremamente injusta. Guilherme, eu queria só fazer um comentário, né, antes da gente continuar. Eu só vou poder ficar aqui até umas 20 horas, tá? Porque nesse horário eu tenho um outro compromisso, assim, completamente inadiável, tá? Não, tranquilo, acho que até a gente acaba ou até mesmo antes, vou apressar aqui a entrevista, né? E Jorge, além desses problemas aí que você. Não, vamos pegar o seguinte. Essa questão aí do córrego que você coloca, tem um outro debate que a gente precisa fazer, né? Que é a questão, né, do saneamento básico. E quando a gente fala de saneamento básico, a gente tem que, né, falar aí da Sabesp. Só que a gente se conheceu, inclusive, né, no ato, né, que contra a privatização da Sabesp, né? Qual vai ser o impacto, né, se privatizar a Sabesp aí para essa região que está sofrendo problema com o córrego? Novamente, uma excelente pergunta, tá? Uma excelente pergunta que tem tudo a ver com todas essas questões que a gente está falando aqui. Porque é o seguinte, assim, fazendo uma pequena. Aí eu posso falar um pouco mais de propriedade, porque eu estou numa luta direta, estou participando dos comitês que organizam as ações, tal. A gente já fez, estamos fazendo, já fizemos várias ações. Então, é assim: os senhores Ricardo Nunes e Tarcísio, que é o governador, né? Supostamente governadores e prefeitos de São Paulo e da cidade de São Paulo, estão pretendendo privatizar não apenas a Sabesp, mas a CPTM e o metrô. Falando da privatização da Sabesp. Aí a gente volta àquela argumentação que eu coloquei anteriormente. Atualmente o sistema é gerido pelo Estado, né? Tem uma pequena parte que tem ações, tal, mas ele é um sistema gerido que tem ações assim assim, tem investimentos de acionistas, tal, mas é uma pequena parte. A Sabesp, ela é gerida pelo Estado. Ela é gerida pelo governo do Estado de São Paulo e cogerida pela prefeitura, tá? Então, atualmente pelo Estado, né, pelo poder público. O que isso significa? Que esse sistema de gestão, ele não visa o lucro, né? Ele não visa o lucro, ele visa atender os interesses das populações que precisam do quê? No caso da Sabesp, precisam de água, precisam de um bom sistema de distribuição, precisam de um bom sistema de tratamento de água, um bom sistema de tratamento de água e de distribuição, para que a água chegue com frequência às suas casas, né, através das torneiras, e uma água de preferência potável. A gente sabe que não é potável, mas está dentro. Se você entrar nos contratos lá, você vai ver que a Sabesp, inclusive, tem a obrigação de oferecer água potável. O correto seria você abrir a sua torneira e ter a garantia de que vai beber água sem ficar doente. Está nos contratos. Mas você consegue beber água da torneira? Você tem coragem de beber a água da torneira? Então, dentro do sistema público já tem esse problema. Já tem esse problema, que é assim, quase. Eu nem vou falar de país desenvolvido, vou falar de países como o nosso. Você vai ali na Argentina, você vai aí no Chile, você não vê as pessoas comprando garrafa de água mineral. As pessoas abrem a torneira e tomam água. Na Argentina, no Chile, que são países tão ou até mais subdesenvolvidos quanto o nosso, né? Nem preciso falar de país desenvolvido, né? E isso porque o sistema é público, porque o sistema não visa o lucro
E esse sistema público tem a obrigação de atender os interesses da população, que é, ou seja, distribuição, uma boa distribuição de água, um bom tratamento de água, certo? Ou seja, um sistema que funcione para as pessoas. E as pessoas não conseguem beber água. Agora imagine, e um outro aspecto muito importante, tá? Eu estava quase me esquecendo. O preço, mesmo sendo o sistema público, hoje as pessoas já não pagam tão barato assim. Você considera, por exemplo, você paga barato a água que você consome? Ninguém vai falar que paga pouco pela água ou que paga um preço justo, né? Por que não? De maneira geral, as pessoas pagam e pagam caro pela água, dentro do sistema público. Agora, imagine se isso muda, se o sistema é privatizado, e se as empresas não, e se as empresas responsáveis pela gestão do sistema não tenham mais a obrigação de focar nos interesses do coletivo. Como são empresas privadas, elas vão agir como empresas privadas. Elas vão visar o lucro, elas vão visar ganhar dinheiro, porque é da natureza do sistema capitalista, é da natureza da gestão privada garantir lucro, ganhar dinheiro, por isso é privado. E o que eles vão fazer? É uma questão de lógica. O que eles vão fazer para aumentar o lucro, para garantir sempre continuar ganhando mais dinheiro? Vão aumentar o preço, o valor das tarifas, vão aumentar o preço do serviço. Ou seja, se a Sabesp for privatizada, além de você não ter mais garantia de qualidade na prestação do serviço, você vai pagar mais caro pelo serviço. A gente sabe, em todo mundo, existem estatísticas aí disponíveis para quem tiver interesse. Em todo mundo, as empresas que foram privatizadas, principalmente na Europa, principalmente no setor de distribuição de água e tratamento de água na Europa, todas essas empresas tiveram processo de privatização revertido, voltaram a ser estatais. Aqui no Brasil, a gente está dando um passo atrás, a gente está voltando no tempo. Está voltando no tempo. Se privatizar, falando o português claro, se privatizar, a gente não vai ter garantia de qualidade, como a gente já não tem agora dentro do sistema público, e ainda por cima vai pagar muito mais caro. E todo mundo sabe que quando você privatiza um sistema que era público, tem um período em que as empresas fazem um processo de reestruturação de gestão. Então, durante esse processo, eles vão querer investir pouco e ganhar muito para fazer com que valha a pena prestar o serviço para eles, na cabeça deles, para fazer com que valha a pena prestar o serviço. Então, o que vai acontecer? Eles não vão investir em infraestrutura e, ao mesmo tempo, vão aumentar os preços. Então, durante um bom período de tempo, a situação da população vai ficar extremamente precária. Ou seja, no caso aqui, no microcosmo do meu córrego aqui, que fica perto da minha, inclusive, quando chove muito forte mesmo, dá uma espécie de uma enchente aqui, não chega, a gente não pode chamar de enchente, mas transborda aquilo, e aquela água pútrida, fétida, ela vai para o meio da rua, vai para o meio da rua e cheio de rato, as pessoas podem pegar um monte de doenças, pode pegar tifo, e como pegam. Então, no caso aqui do meu microcosmo, do córrego aqui que fica perto da minha casa, esse problema, aí então que nunca vai ser resolvido mesmo, porque eles não vão ter esse interesse. Eles não vão ter interesse de atender às demandas da população. O interesse vai ser ganhar dinheiro. E sempre cada vez mais dinheiro, sempre cada vez mais dinheiro. É da natureza do sistema capitalista, é da natureza do grande empresário. E é claro, né? E é claro, se for privatizado, não vai ser um micro empresário, não vai ser um pequeno empresário ou um consórcio de pequeno empresário que vai fazer a gestão, vai ser um mega empresário que vai querer ganhar dinheiro com o sistema. Então, esse vai ser o drama da população. Isso.
E Jorge, além dessas questões que você está pontuando, o Expresso Periférico também trata bastante de cultura, né? Como eu gostaria que você começasse a falar como que é a produção cultural nos bairros periféricos, né? O que é feito, né? O que é produzido de arte, cultura nessas regiões? Você está lendo lá, você está acompanhando nosso trabalho lá, hein? Você tá bem antenado. Então você já deve saber. Recentemente teve a semana do encontro literário, né? Caiu na rede a cultura. Essa é a nossa menina dos olhos, tá? É uma grande ação cultural, literária e musical que a gente desenvolve, envolvendo não apenas o Expresso Periférico, mas envolvendo outros coletivos, muitos dos quais eu faço parte também. Tem um coletivo muito importante chamado Rádio Poste, que, conforme diz a própria expressão, a gente vai para o meio da rua, instala os equipamentos e começa a dialogar com as pessoas nas ruas sobre todos esses problemas que a gente está falando aqui. Então, é uma ação conjunta do Expresso Periférico, Rádio Poste, tem um outro coletivo chamado Jardimir Arte Clube, né, conhecido como Jamac, que é um espaço de produção literária mesmo, edição de livro, impressão de livros, livros produzidos por agentes produtores de artes da periferia, ou seja, escritores periféricos, olha só, poetas periféricos, né? E a gente promove também, dentro dessa semana do encontro literário caiu na rede a cultura, tem muitas atividades também. Então, o artista periférico que trabalha com música, rappers e tudo mais, pessoas que trabalham com arte popular, com arte periférica, arte produzida nos territórios periféricos, têm voz e vez para se manifestar de várias maneiras, com produção audiovisual. Existem artistas periféricos, assim, com um talento absolutamente que você não acredita, e que produzem longas metragens, mas claro, eles não vão ter um acesso tão fácil assim, por exemplo, aí eu teria que entrar em uma outra questão, demandaria mais tempo, como, por exemplo, as leis de incentivo cultural, como, por exemplo, a Lei Paulo Gustavo, mas que são manipuladas aqui dentro, principalmente dentro de São Paulo, são manipuladas para favorecer quem já tem estrutura. Então, uma lei como a Lei Paulo Gustavo, que tem o propósito de fornecer, de dar incentivo para o pequeno produtor, principalmente o periférico, está na essência da Lei Paulo Gustavo. Aqui em São Paulo, por exemplo, só um pitaco que eu vou dar, ela foi completamente manipulada. Então, de tal maneira, se você entrar lá nos editais, você vai ver que só quem tem estrutura já pronta, né? Tudo certinho, toda a documentação certinha, é que vai conseguir participar. O pequeno produtor mesmo, que não tem essa estrutura, não vai conseguir participar. Você entende? Então, o trabalho que a gente faz, ele tenta suprir todas essas carências aí. Então, na semana do encontro literário, caiu na rede a cultura, todos esses artistas, toda essa comunidade de produtores artísticos da periferia tem espaço, tem voz, tem vez para apresentar suas músicas, apresentar suas poesias, apresentar os seus livros, apresentar suas produções visuais, as suas danças. As mulheres, principalmente, têm um espaço muito grande, e assim, sem nenhuma restrição, para trazer as suas demandas, discutir as suas demandas, a problemática terrível pela qual as mulheres, principalmente na periferia. Então, elas têm espaço para se expressar, e se expressam de forma artística, Então, ocorreu recentemente o 8º encontro literário, que é na Rede A Cultura, e que fornece todos esses espaços aos territórios periféricos. Além disso, isso acontece uma vez por ano, mas além disso, no decorrer de todo o ano, nós
estamos em contato com, com os produtores de cultura e de arte, de literatura da periferia, e sempre produzimos material escrito na forma de artigos. Eu, por exemplo, como eu comentei no começo da entrevista, eu escrevo sobre cultura, basicamente, né, sobre cultura e literatura, basicamente sobre isso eu escrevo. Às vezes eu escrevo na seção de opinião também, mas basicamente sobre cultura e literatura. Então, usando esses espaços do próprio jornal, do próprio Expresso Periférico, a gente divulga o trabalho dessas pessoas que produzem arte, que produzem música, que produzem material audiovisual, mas que não têm acesso aos espaços controlados pela chamada grande mídia, pelos grandes produtores culturais, né? Então, é basicamente esse tipo de trabalho que a gente faz, e de apoio, e de divulgar, e de trazer ao conhecimento do público o trabalho que os artistas periféricos fazem. E que eu convido você para entrar lá particularmente no meu espaço, porque eu escrevo bastante sobre cultura, para você ver lá as coisas que a gente já fez, entendeu? E recentemente, por exemplo, né, aí eu acabei de lembrar aqui, você conhece a Carolina Maria de Jesus? Acho que a gente até conversou lá, né, aquele dia lá, depois do evento, conversou um pouquinho. A Carolina Maria de Jesus foi uma escritora brasileira, preta e favelada, nasceu na favela, numa antiga favela que já nem existe mais, e ela morava com seus 3 filhos lá e trabalhava como catadora de lixo. Aí ela começou a se interessar por literatura. E resumo da ópera, sem querer contar toda a história aqui, resumo da ópera, se transformou numa escritora, numa grande escritora, conhecida em nível mundial. Ela é muito mais conhecida no exterior do que aqui no Brasil. E, recentemente, eu produzi um artigo lá e produzi também um vídeo, juntamente com outros companheiros aqui da produção audiovisual, porque é sempre no coletivo, né? Ninguém faz nada sozinho. Eu escrevi o artigo e nós produzimos um vídeo contando a história dessa catadora de lixo, uma mulher preta e favelada que se tornou uma das maiores escritoras do mundo, Carolina Maria de Jesus, mas que a cultura racista do Brasil, né, não dá visibilidade. A maior parte das pessoas não conhece Carolina Maria de Jesus, mas o resto do mundo conhece. Ela é muito mais conhecida. O livro dela, para você ter uma ideia, o livro dela foi best-seller em mais de 14 países. Então, você entende, uma mulher que era catadora de lixo, era assim que ela supria a sua própria sobrevivência, a sobrevivência dos seus 3 filhos, se interessou por literatura, foi à luta e se tornou uma das maiores escritoras do mundo, mas que não é conhecida aqui no Brasil devido ao racismo estrutural, devido ao preconceito, devido à falta de reconhecimento. Assim como até hoje, por exemplo, Machado de Assis, né? Você sabe que ele é preto, mas a maior parte das pessoas pensa que ele é branco. Você entende? Então, é esse tipo de luta que a gente trava. Estimular a produção cultural da periferia, dos povos, nos territórios periféricos, das gentes, dos territórios periféricos, e trazer à tona essas questões, levantar essas questões, de alguma maneira. É um trabalho duro, é um trabalho difícil que a gente faz. A gente não tem, óbvio, não tem patrocinador, então é um trabalho que a gente faz na unha, que a gente faz na raça, mas que é um trabalho que precisa ser feito e que a gente tá aí tentando fazer. Jorge, então vamos para o último bloco de perguntas, né? É, ainda pegando aí na questão da cultura, né? A gente estava conversando aqui no começo da live, né? Na entrevista, de que o Estado, né, é ausente nessa região.
E na parte cultural, o Estado costuma, né, promover eventos, promover aí, né, cultura na região, ou também ele é ausente também na parte cultural? Outra excelente pergunta, e outra excelente pergunta, né? E eu vou tentar responder de uma maneira assim, bem clara e objetiva. Manja aquela história do brioche, né? E do circo, pão e circo, né? Da, como é que é? Da rainha lá europeia. Quando o poder público faz alguma coisa nos territórios periféricos, é para distrair a mente das pessoas, para distrair. E sempre com o propósito de cooptar. De maneira que, assim, dentro dessa visão que eu acabei de colocar aqui, de fato, estimular a produção cultural, fazer com que as pessoas pensem, fazer com que as pessoas se desenvolvam, ajudar as pessoas a seguirem esse caminho, dar algum tipo de suporte, esse tipo de investimento, assim, respondendo de uma maneira bem prática e objetiva, é zero. Não tem esse tipo de investimento. Não tem investimento. Se você, por exemplo, tem os centros culturais, né, espalhados por toda a região de São Paulo, tem os CELS, né, com raríssimas e honrosas exceções. Se você percorrer os centros culturais, você vai ver que está tudo abandonado, está tudo entregue às moscas. Se você percorrer os céus, você vai ver que está tudo abandonado, está tudo entregue às moscas, com raras e honrosas exceções. O céu Alvarenga, por exemplo, é uma exceção. Ali tem uma estrutura legal. Aliás, o encontro literário, uma parte do encontro literário se deu lá no céu Alvarenga. Mas é uma exceção. Se você for em outros céus, o céu Caminho do Mar, que fica aqui no Jabaquara, é, ele tem uma estrutura razoável, mas está bem abandonado também. E aqui no Jabaquara. E se você percorrer esses céus de maneira geral, você vai ver que está tudo abandonado. O que eu estou querendo falar com isso? Porque esses espaços todos, os centros culturais, os céus, eles foram exatamente fomentados, principalmente os céus, eles foram criados é, por outros, por um outro tipo de gestão, uma gestão de esquerda que considera os interesses da população, eles foram criados exatamente para garantir que as populações periféricas tenham acesso ao entretenimento, à produção cultural, só que eles estão abandonados. Então, o investimento é zero, e não se cria nada de novo. E mesmo, como eu acabei de dizer, mesmo a estrutura que existe atualmente, que poderia ser empregada, ela está abandonada, não existe manutenção. Então, resumindo, o investimento é zero, é zero. Perfeito, Jorge. Vamos aí para as duas últimas perguntas, né? E é uma pergunta que eu não poderia deixar de perguntar para você, né? Em relação à questão, né, da influência, né, agora mudando um pouco de assunto, da influência nos setores, né, evangélicos, das igrejas, das instituições evangélicas dentro da periferia, né? Muito na esquerda se debate, né, se que a extrema direita, né, esses setores evangélicos estão tomando conta, né, da periferia. Primeiramente, é verdade isso? Segundo, como combater e qual é a discussão que vocês fazem em relação a esse tema? Outra pergunta muito boa. A ingerência existe sim, a influência na vida das pessoas é direta e existe sim por parte das chamadas igrejas evangélicas, tá? E isso ficou, principalmente esse ano, principalmente neste ano de 2023,
ficou bastante claro, e aí eu vou falar aqui de São Paulo, né, do que aconteceu aqui na cidade de São Paulo. Principalmente este ano, ficou bem claro como basicamente isso é feito. As igrejas evangélicas invadiram os espaços dos conselhos tutelares. Tá? Os conselhos tutelares. A maior parte dos conselheiros tutelares é constituída por integrantes, por lideranças, por integrantes, por membros das igrejas evangélicas. E é através do uso dessa estrutura dos conselhos tutelares, além de outros conselhos, eu estou falando do conselho tutelar, porque esse ano teve uma eleição muito importante aqui, que eles venceram novamente, né? E um pouquinho ali na frente eu vou falar como eles venceram, e tem denúncias aí, né? Então, eles usam os espaços dessas estruturas, conselhos tutelares, conselhos participativos, que eles invadiram, e através, quando eu digo invadir, é no sentido figurado, claro, não é uma invasão física. Eles invadiram como eles têm acesso à mente das pessoas nos cultos religiosos. Então, eles fizeram um trabalho de convencimento, né, levando as pessoas a acreditarem que votar em conselheiros participativos, em conselheiros tutelares, em conselheiros de saúde ligados às igrejas evangélicas é melhor para todo mundo, porque como eles, entre aspas, são evangélicos, eles vão fazer um trabalho humanitário em benefício das pessoas. Só que a gente sabe que não é isso que acontece, e é só ver a realidade dos conselhos como o conselho de saúde. Veja os problemas de saúde que a cidade passa, e o Conselho de Saúde é completamente inoperante, não tem poder de lutar contra isso, e é um espaço completamente invadido pelos evangélicos. Então, eles usam essas estruturas para continuar o processo de manipulação da consciência e do coração das pessoas. Aí você fez mais duas perguntas, né? Era uma pergunta com três partes. Você pode repetir para mim? Eu falei a verdade. E como que vocês combatem isso através do expresso periférico? Se vocês fazem algum tipo de discussão, né, em relação a esse tema, seja com a periferia, mas também fora dela. Sim. Tá ouvindo? Você está me ouvindo? Então, as duas primeiras eu já respondi, né? Então, eu vou, para responder a terceira parte da pergunta, eu vou usar o exemplo do que aconteceu, nesse processo da eleição do Conselho Tutelar. O que nós procuramos fazer, seguindo todos os parâmetros, né, das regras, das leis que regulamentam a disputa da eleição dos conselhos, e nesse caso eu estou querendo falar do Conselho Tutelar, o que nós fizemos foi entrar através dos vários comitês, porque não pode haver participação partidária, tá? De acordo com a lei, os partidos não podem ter interferência nesse processo, não pode, nem do lado da esquerda e nem do lado da direita também. Os partidos políticos não podem estar lá nas regras do ECA, e a parte que cuida da eleição dos conselhos. Partido político não pode ter interferência, não pode participar do processo, né? Isso é bastante claro. Então, falando do Expresso Periférico e de outros coletivos dos quais eu participo, e inclusive, assim, de uma forma bastante intensa, a Rádio Poste, né?
que é um diálogo direto com o povo nas ruas, o que nós fizemos foi ir ao encontro da população, onde a população está, né? Onde a gente pode acessar a população, ponto de ônibus, feiras livres, locais de grande aglomeração, escolas para conversar com os professores e levantar essas questões, falar exatamente sobre a maneira como esses espaços estão sendo ocupados por pessoas que têm um pensamento religioso, no caso, os chamados evangélicos, para usar em benefício próprio, ou seja, benefício próprio em qual sentido? No sentido de ir mantendo, por um período cada vez mais longo, a sua própria permanência na predominância dentro do sistema. E na eleição desse ano, algumas coisas, alguns fatos lamentáveis aconteceram, como por exemplo, lideranças religiosas fazendo coisas que não podem ser feitas e que são vetadas pela lei que regulamenta a disputa eleitoral dos conselhos, inclusive o Conselho Tutelar, pessoas sendo transportadas com vans, sendo transportadas até com ônibus, tudo isso é completamente vetado pela lei. E tem imagens aí, tem processos rolando na justiça para ver o que pode ser feito. Pessoas com santinho na porta das igrejas, meu. Sabe, santinho? Fala, não, a pessoa ia entrando lá para o culto para exercer o seu direito, né, de fé religiosa e tinha que pegar um santinho, o cara falando, não, você vai, domingo aqui, você está sabendo que vai ter, você tem que votar nesse cara aqui, tá vendo? Pega, vai lá e vota nesse cara, você entendeu? Então, e são inúmeros casos, e o trabalho que a gente fez nesses coletivos todos, foi de levar esse esclarecimento, de tentar despertar nas pessoas o interesse para se defender contra essas práticas, né, que são completamente abusivas e ilegais. Para frente, me responde uma coisa. A questão dos ônibus eram ônibus de concessões da prefeitura, né? Que isso é grave, essa denúncia. Usar de, né, aparato assim, público aí para isso aqui eu não vou. Pode coisar. Já está me ouvindo? Está me ouvindo? Tá, então. Sobre se tem participação ou não da prefeitura nesse processo, já que não, muitas vezes, ou na maior parte das vezes, para que esses fretes, esses aluguéis sejam feitos, de alguma forma, o poder público tem que participar. Sobre isso, eu não vou afirmar nada, porque não existem provas contundentes, não existem indícios contundentes. Agora, assim, a lei proíbe o uso de vans, proíbe o uso de ônibus. Independente da origem, independente de como as pessoas conseguiram essas vans, esses ônibus, o fato é que existem imagens que mostram lá de uma forma cabal que as pessoas foram transportadas com vans, foram transportadas com ônibus. E o que é mais grave do que isso, é o que eu falei depois, na sequência. Pessoas na porta das igrejas distribuindo santinho. Isso, então, é veementemente vetado na lei, sabe? É um veto tão ou mais taxativo até do que o veto contra a participação dos partidos políticos. É completamente proibido alguém ligado a qualquer ala, inclusive a qualquer, digamos assim, a qualquer coletivo participante do processo de eleição, distribuir santinho no local em que a votação está sendo feita, ou no caso das igrejas, de pegar o santinho e distribuir para as pessoas entrando na igreja, ou as pessoas entrando no local de votação, porque muitos locais de votação foram
foram espaços de igrejas, entendeu? Então, coisas desse tipo aconteceram. E o nosso papel, né? O papel que a gente fez antes de todo esse processo foi tentar levar esse esclarecimento, tentar fazer as pessoas entenderem como é possível se defender contra essas práticas, mas é tudo muito difícil, é, porque quando você fala em religião, de uma maneira ou de outra, você está falando de paixão individual, né? Então, é muito difícil você conseguir levar algum tipo de esclarecimento que de alguma maneira se contraponha à convicção religiosa das pessoas, ou seja, é bastante delicado, mas a gente tentou fazer esse trabalho aí. Mas, infelizmente, os evangélicos continuam ocupando esses espaços aí de uma forma, assim, quase que completamente predominante. Só para a gente finalizar aqui, eu tinha falado aqui pro Jorge que a gente 8 horas tá passando tempo. Vamos encerrar aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação do Jorge pelo ótimo papo, né? Espero que o Mesa de Debates consiga se somar aí, né, nessa luta, e também possa, né, ajudar a região. E passo a bola aí para o Jorge Marques fazer suas considerações. Eu queria aproveitar esse espaço aí que o camarada, que o companheiro Guilherme forneceu, para sugerir, né, que as pessoas, aqueles que acompanharam a live aqui e as pessoas de maneira geral, procurem conhecer o trabalho do Expresso Periférico. Entre lá, leiam os artigos, procurem ver o trabalho que a gente está fazendo. O site é expresso, tudo junto, expressoperiférico.org, expressoperiférico.org. E nas redes sociais é também Expresso Periférico. Você vai achar facilmente com o Expresso Periférico no Instagram e também no Facebook, tá? E a gente está, sempre que possível, a gente também faz material impresso. Isso, Expresso Periférico, periférico, Expresso Periférico, expressoperiférico.org. E com o Expresso Periférico, com essa expressão, você consegue achar facilmente também no Instagram e no Facebook, e sempre que possível, aí, beleza, sem o acento, né? Sem o acento. Mas tudo bem, acho que colocando acento, acha, do mesmo jeito, não tem problema. E como eu estava dizendo, né, para concluir, sempre que possível a gente divulga o jornal de forma expressa, só que aí demanda mais dinheiro, né, como o nosso trabalho é mais na unha, a gente não tem patrocinador. Inclusive, se tiver alguém aí, né, interessado, né, aproveito também, se tiver alguém interessado em apoiar o nosso trabalho, entre em contato, tá? Eu posso deixar o meu telefone aqui? Que é o telefone que eu tenho. Pode Ou deixar seu telefone e se você quiser que é o pode. telefone que eu tenho. E pode deixar se o canal tiver Pix, né, ou algum outro meio de patrocínio, pode falar também. Eu vou deixar mais o WhatsApp. Quem tiver interesse, entre em contato para saber um pouco mais. E se quiser apoiar, vai ser muito bem-vindo e vai ser muito legal. Então, o DDD é 24, tá? 24 porque eu morava no Rio de Janeiro, né? 24 9 92 18 84 19. E se quiser entrar em contato comigo para obter mais informações, vai ser legal. Então é isso aí, pessoal. Então estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Agradecendo aqui novamente ao Jorge, agradecendo também a você que estiver assistindo. E, né, quem puder, se inscreva no canal Podcast Mesa de Debates, acompanhe o nosso trabalho. Curta, compartilhe, comente
os nossos vídeos. Também segue aí, acompanha o trabalho aí do Expresso Periférico, que é muito bom, né? E segue a gente também nas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok. E também a gente tem nossa plataforma de financiamento, que é o Pix 385 007 02800 CPF, e também o Padrim, www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal, por hoje é só, um forte abraço e fui!